O Grande Prêmio de Miami está se aproximando e, com um fim de semana sprint pela frente, estamos prestes a viver uma sequência extraordinária de eventos que podem fornecer ainda mais pistas sobre os rumos desta temporada. O clima terá um papel fundamental em Miami, assim como os jogos mentais, que também são muito relevantes por aqui. Será que veremos a Ferrari conseguir juntar os cacos? Ou será este mais um fim de semana dominante da McLaren e de Verstappen? O fim de semana sprint em Miami promete exatamente o que mais esperamos ver na Fórmula 1. Drama. Com apenas uma sessão de treinos livres com duração de 1 hora, é provável que vejamos erros nos ajustes dos carros, o que pode derrubar algumas equipes na classificação, como vimos na China. A Ferrari é uma das equipes que está otimista com o formato sprint, já que venceu a última corrida nesse formato. E já ficou claro que o carro SF25 possui um potencial oculto quando as condições da pista estão mais frias do que o normal. Durante o primeiro treino livre e a classificação sprint, a chance de chuva está em 20%. No sábado, quando ocorrerão a corrida sprint e a classificação para o Grande Prêmio, a temperatura da pista e a possibilidade de chuva continuam as mesmas, com máxima de 29 graus Celsius e mínima de 21 graus Celsius. No domingo, espera-se mais nuvens do que o habitual, com a chance de chuva subindo para 40%. Em determinado momento, esse percentual chegou a ser muito mais alto, mas conhecendo o clima de Miami, mesmo que fique em 90% até os primeiros pingos, ainda não é possível ter 100% de certeza. Obviamente, Miami não deve registrar temperaturas tão baixas quanto as da China, mas, com a possível chegada da chuva, a temperatura do asfalto pode cair para um nível que favorece bastante equipes como Ferrari e Mercedes. Vale lembrar que o clima por aqui é extremamente instável. Em apenas 30 minutos, uma tempestade e um sol escaldante podem se alternar no mesmo lugar, o que complica bastante a estratégia de pneus e o desempenho geral das equipes. Mesmo assim, a Ferrari precisará apresentar um desempenho forte neste fim de semana. Além de coletar dados para a primeira parte do pacote de atualizações que será implementado em Imola na semana seguinte, a equipe deve ser inteligente o suficiente para aproveitar ao máximo o acerto do carro SF25 e otimizar o fim de semana por completo. Já vimos repetidamente que eles conseguem competir no topo quando encontram o ponto ideal do carro. No entanto, a diferença entre Hamilton e Leclerc, que tem aumentado nas últimas corridas, é grande demais para ser ignorada. O heptacampeão mundial afirmou que o carro parece um alienígena para ele, mas é claro que isso pode mudar de 1 hora para outra. O desempenho do SF25 é bastante instável, mas pode facilmente se voltar a favor de Hamilton, já que o parâmetro foi estabelecido com a vitória e a pole position na corrida sprint do Grande Prêmio da China. Espera-se algo semelhante aqui, no mínimo. Ainda assim, a Ferrari não está desistindo daquilo que considera ser uma temporada muito longa pela frente. E embora esteja esperando com paciência pela nova diretriz técnica que será aplicada em Barcelona, isso não significa que vão abandonar a disputa pelo título até lá. Por outro lado, há uma equipe que precisa resolver seus problemas internos, e essa equipe é a McLaren. A escuderia de Woking se tornou o exemplo máximo de domínio. Eles possuem 2 pilotos de elite que estão prontos para lutar pelo campeonato. Mas o problema é que esperavam que Norris liderasse a equipe nesta temporada. No entanto, a situação se inverteu para o britânico, já que Piastri está cumprindo com aquilo que afirmou no início do ano. Estou aqui e pronto para lutar pelo título. Ele é o único piloto com mais de uma vitória em 2025, tendo vencido 3 corridas, enquanto Verstappen e Norris venceram apenas uma cada. Portanto, gostemos ou não, o atual líder do campeonato terá muito a dizer em Miami também. Esta será a primeira vez que Piastri entra em uma corrida como líder do campeonato de pilotos. Por outro lado, ele o faz em um circuito onde Norris conquistou sua primeira vitória no ano passado, o que dá ao britânico uma motivação extra para provar que pode reagir
quando mais importa. A disputa está extremamente acirrada e, em uma temporada marcada principalmente pelo desempenho nas classificações, será essencial observar como a combinação de curvas de baixa e média velocidade, além das zonas de frenagem intensa na reta delta, favorecerá a McLaren. Eles têm sido a equipe mais dominante nos trechos de baixa velocidade. Então, o segundo setor da pista deve ser seu ponto mais forte neste grande prêmio. No entanto, ainda precisamos ver como Verstappen e a Ferrari vão reagir nas outras partes do circuito, especialmente nas curvas de alta velocidade do primeiro setor. O domínio da McLaren também deve se manifestar aqui, a menos que algo extraordinário aconteça. E embora eles desejem um sol escaldante, a chuva pode ter outros planos para a equipe. Ainda não sabemos exatamente como essas mudanças tropicais vão afetar o desempenho de uma corrida de Fórmula 1, porque, embora tenhamos visto algo parecido na Austrália, onde a chuva foi e voltou, o clima em Miami é bem diferente. Levando isso em consideração, a estratégia terá um papel fundamental na busca da McLaren pela vitória. E não me leve a mal, mas este é o momento em que campeões são lapidados até a perfeição. Lando Norris é o piloto que entrará no Grande Prêmio de Miami com mais pressão do que o habitual, porque tem muito a provar ao mundo da Fórmula 1. Ele se apresentou como protagonista do título após a recuperação da McLaren no ano passado e, devido ao seu domínio nas classificações e ritmo de corrida sobre Piastri em 2024, esperava-se que essa tendência continuasse. No entanto, o cenário se inverteu, e agora vemos um britânico pressionado que cometeu erros na classificação sprint na China e também no Q3 em Jeddah. Esses são os momentos decisivos que ele precisa executar com perfeição, pois, se não fizer isso, é muito provável que vejamos Piastri assumir de vez o trono da equipe de Woking. E onde estaríamos neste esporte se não fosse por Max Verstappen? O tetracampeão mundial está irritado após a penalidade recebida na Arábia Saudita, e este é um circuito que ele particularmente adora. Em 2023, ele conseguiu arruinar a carreira de Pérez, que naquele momento aparecia como um possível candidato ao título. Mesmo largando da 9ª posição, Verstappen venceu com tranquilidade, fazendo uma declaração clara. No entanto, os tempos mudaram drasticamente desde então. A situação na Red Bull está longe de ser perfeita. Estamos vendo uma verdadeira crise na equipe austríaca. E pela falta de entendimento sobre o carro, Verstappen está sendo forçado a levá-lo ao limite absoluto para conseguir competir com os MCL 39. Além disso, ele pode ser pressionado por Russell, da Mercedes, devido às condições climáticas variáveis. Querendo ou não, estamos falando de dois dos melhores classificadores do grid. Russell não deve ser subestimado, mesmo que este seja um fim de semana sem atualizações, por ser sprint. Isso não significa que as equipes não vão ajustar os acertos dos carros e tentar otimizar tudo que estiver ao seu alcance. A classificação do campeonato de pilotos segue apertada, com uma intensa disputa entre os dois pilotos da McLaren e Verstappen. E mais uma vez, Russell pode entrar na briga assim que a Mercedes apresentar seu grande pacote de atualizações em Imola. Claro que uma vitória de um piloto da Ferrari seria excelente para aumentar a competitividade e lembrar a todos que um início de temporada ruim não significa que devam ser descartados totalmente. A ordem atual do grid também não pode ser ignorada. A Williams mostrou em Jeddah que é uma forte candidata no campeonato de construtores e até agora lidera o pelotão intermediário. Justamente as corridas sprint oferecem a essas equipes a chance de marcar pontos importantes, que podem valer dezenas de milhões de dólares. Por outro lado, esses eventos também são oportunidades para pilotos em dificuldade provarem seu valor às equipes. Um dos pilotos que estará sob os holofotes é Liam Lawson. O neozelandês ainda não marcou pontos em 2025, e considerando que ambos os pilotos da Racing Bulls nesta temporada, Tsunoda antes da promoção e agora Hadjar, já pontuaram com o mesmo carro, a pressão sobre Lawson é ainda maior. E nem vamos começar a falar sobre Arvid Lindblad,
que se tornou o vencedor mais jovem de uma corrida da Fórmula 2 na semana passada em Jeddah. A Red Bull tem uma opinião muito positiva sobre ele. E com os recentes elogios de Helmut Marko a Hadjar, está claro que a situação pode, lenta, mas seguramente, se voltar contra Lawson, que corre o risco de ver sua carreira na Fórmula 1 chegar ao fim se não melhorar significativamente. Portanto, este fim de semana será a oportunidade perfeita para ele finalmente quebrar o gelo e entrar na tabela de pontuação. Esses pontos serão fundamentais para o desenvolvimento futuro de sua equipe. E com tudo isso em mente, qual é o ponto principal que mais te anima para o Grande Prêmio de Miami de 2025? Comente aqui embaixo e depois disso, não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.